Engravidou, pensou em tudo, então está na hora de começar a fazer o seu acompanhamento pré-natal. Como a gente falou, é importante o ácido fólico, que já deve ter sido iniciado no momento onde você começou a decidir que ia engravidar. 1 mês antes até 2 meses depois. Isso já é o pré-natal. Então, quando você vai chegar à primeira consulta, sentiu que tem um atraso menstrual, algumas modificações no seu organismo, procure um profissional de sua confiança. Esse vai ser o médico que vai ser responsável pelos próximos 9 meses da sua vida e da vida do seu futuro bebê. Então, é fundamental que ele tenha conhecimento de algumas características e peculiaridades do bebê, suas, e o que é que você tem que pode interferir no desenvolvimento adequado do seu bebê. Deixa eu começar falando de uma coisa, uma notícia desagradável que eu tenho que dar para você. São 9 meses de lei seca. Você talvez seja nova e não saiba o que é a lei seca. A lei seca foi uma lei que foi nos Estados Unidos, numa época onde proibiu-se o álcool. Então é assim, são 9 meses onde qualquer quantidade de álcool é proibida. Tem algumas coisas que a gente recomenda. O álcool, ele é proibido. Existe um risco de um quadro que se chama síndrome alcoólica fetal. Você vai ter links que vão te direcionar para um site que fala especificamente disso. A síndrome alcoólica fetal, a gente não sabe a quantidade de álcool, a frequência de álcool, ela não tem essa relação direta. Qualquer contato com álcool pode ser fatal para o seu bebê. Esse bebê nasce com esse quadro de síndrome alcoólica, onde aparecem características físicas, clínicas, que podem colocar em risco a vida do seu bebê. Então, engravidou até o depois, sem álcool. Ai, mas eu não sabia, eu já estava grávida e eu não sabia. Então, assim, a princípio, resolveu engravidar, acabou o álcool. Mas nem aquele nada. É chato, vamos voltar àquela história de ser chato, ser pediatra, proíbe, aquilo tudo, fiscal de saúde. Essa é uma das fiscalizações mais importantes que a gente tem. Uso de drogas, álcool, uma diminuição importante do cigarro são fundamentais para a gente ter uma certeza, uma garantia maior de sucesso. E o que eu quero dizer sucesso? De que essa gestação chegue ao final, no tempo certo, com um bebê saudável, você saudável, e que dali para frente seja só felicidade. Dali para trás também. Gravidez também pode ser só felicidade. Começou o seu pré-natal, o seu obstetra vai te indicar exames para fazer, vai indicar a periodicidade dessas consultas. Você vai perceber que no início elas são mais espaçadas, quando vai chegar mais no final, essas consultas começam a encurtar o intervalo delas. Exames para fazer de sangue, pré-natal, exames, de ultrassom, isso tudo para ser avaliado de forma adequada, para saber direitinho se a gestação está indo bem e se o pré-natal está indo bem. Normalmente, o primeiro trimestre de gestação é o trimestre de formação do bebê. É aqui, na imensa maioria das vezes, que ocorrem os problemas de malformação. Então, por exemplo, nós estamos vivendo a epidemia e aquela neura do Zika vírus. O Zika vírus é um vírus que é trazido pelo mosquito Aedes aegypti, que também causa dengue, chikungunya e a febre amarela. É o mesmo mosquito que carrega esses vírus. No caso do Zika vírus, se eu tiver que escolher um dos três para mim, eu escolheria ter Zika vírus. Porque Zika vírus, 80% dos quadros são assintomáticos. Dengue também, 90% deles são assintomáticos. Mas os sintomas, dengue pode se transformar num quadro de dengue hemorrágico. No adulto, o quadro de Zika vai dar mais doença, mais dor articular, mais febre prolongada, mas não causa complicações importantes, apesar de ter um tropismo discreto pelo sistema neurológico. Mas na gestante, principalmente no primeiro trimestre de gestação, pode causar esses quadros que a gente tem acompanhado de forma triste, que são os quadros de microcefalia.
além da microcefalia que todo mundo vê, mesmo os quadros onde não acontece essa evolução, você pode ter distúrbios visuais principalmente e auditivos definitivos na vida dessa criança. Então, Zika vírus é um quadro importante que, se acontece nessa primeira fase, mas mesmo durante o restante da gravidez ele pode dar problema, você pode ter questões de problema no desenvolvimento do feto. Hoje em dia, por conta da história do Zika vírus, tem muita gente sugerindo, muitos profissionais, infectologistas de peso, sugerindo pensar em não engravidar nesse momento. Veja só, o Zika vírus, o foco do Zika vírus hoje ainda é Nordeste. Nós temos poucos casos aqui. Mas se é o Aedes, o mesmo mosquito que transmite todas elas, fica muito difícil da gente pensar no que deve ou não deve fazer. Mãe com Zika vírus, ou com dengue, ou com chikungunya, podem amamentar. Isso eu já estou adiantando isso para depois, porque a gente está tocando nesse assunto agora. Pode amamentar. Apesar de ter sido comprovada a presença do Zika vírus no leite materno, não existe nenhum caso comprovado de transmissão, nem de dengue, nem de Zika vírus e nem de chikungunya através do leite materno. Todos eles são através de picada de inseto. E é assim, o Aedes vai lá, pica você que está contaminado, pega o seu sangue, pica um próximo e contamina de novo. Então, o bebê que nascer pode até ter o quadro, mas porque picou você que está contaminado e passou para o bebê. Existem hoje alguns casos em estudo a respeito de transmissão de Zika vírus através de transfusão de sangue, e nos Estados Unidos já tem alguns casos comprovados de transmissão a respeito de relação sexual. Então, muito cuidado, ainda é pouca coisa, não tem uma definição, não acho que seja fundamental não engravidar, mas sempre sim ter o cuidado durante a gestação, com o uso de repelente, evitando os horários, cuidando principalmente do Aedes aegypti. Cuidou do Aedes, se a gente matar um mosquito, se a gente cuidar para que não se procrie o mosquito, não tem a doença, porque ela não é contagiosa. Outras doenças acometendo o primeiro trimestre de gravidez podem realmente interferir no desenvolvimento do feto. O segundo trimestre é voltado para o crescimento e desenvolvimento desses órgãos, o fechamento das estruturas, e o terceiro trimestre é onde você vai ter um ganho de peso, um ganho de estatura e esse bebê está se preparando para nascer. Hoje, prematuros extremos de 600 gramas, 500 gramas conseguem não só sobreviver, como ter uma vida normal sem nenhuma sequela. Há 20 anos atrás isso era absolutamente inimaginável. Nasceu pequenininho, nasceu prematuro, a gente vai falar disso já já, você começa a ter riscos importantes que hoje a gente até tem, mas são riscos mais controláveis. Por isso a importância do pré-natal. No pré-natal, o médico vai prescrever suplementação vitamínica, ferro é um deles. No final da gestação, o médico vai prescrever ômega 3. Qual é a importância do ômega 3? Ou através de peixe, de alimentação, ou através de suplementação por vitaminas mesmo. Infelizmente, onde que a gente tem ômega 3, em que tipo de peixes que a gente tem? Salmão, sardinha, principalmente. O salmão que a gente tem aqui é criado em cativeiro. Então, esse salmão tem muito pouco de ômega 3. A sardinha já tem mais, só que apesar de ser um peixe barato, não é um peixe de consumo muito disseminado. Você tem muita gente que consome, mas não é um uso tão consciente, não é todo mundo que gosta da sardinha. Então a suplementação, mas o que faz esse ômega 3 no final da gestação? Enquanto o ácido fólico no começo fazia o fechamento do tubo neural, o ômega 3 faz com que as células nervosas que o bebê tem se comuniquem. Não adianta nada eu ter 2 neurônios e eu não falar com o outro. Eles precisam conversar entre si. E essa ligação é propiciada pelo ômega 3. Então, ácido fólico, ferro, ômega 3. Nós estamos falando dos 3 principais suplementos que essa mãe tem necessidade. Hoje a gente vive uma epidemia de deficiência de vitamina D. O mundo verticalizou, a gente já não toma tanto sol, a gente não se expõe à radiação na hora adequada,
nós estamos correndo no nosso dia a dia, todas as atividades passaram para indoor, para dentro, então a natação é em lugar coberto, o futebol é em lugar coberto, as festas são todas em lugares cobertos, ou seja, os passeios que a gente fazia há muito tempo, hoje até a gente vê no Parque de Ibirapuera, eventualmente nos parques, nas praças, as pessoas passeando. Mas é necessária a dosagem da vitamina D e a suplementação de vitamina D na gestante se houver essa falta. Assim como cálcio, ou seja, são exames que o seu obstetra vai pedir. Vacinas relacionadas e importantes. Todas as vacinas de vírus vivo devem ser dadas antes de engravidar. Por isso que a gente estava falando a respeito da carteira de vacinação. Rubéola, hepatite são importantes. Uma vacina é nova para a gestante, mas ela é fundamental. Lembra da tosse comprida? Aquela tosse de cachorro que chamava coqueluche? Pois é, a coqueluche era uma doença que tinha sido praticamente extinta para os bebês. De 4 anos para cá, ela começou a reaparecer. Puxa vida, como assim reapareceu? A gente não vacina? Sim. Mas assim como você deveria tomar a sua vacina antitetânica a cada 10 anos para reforçar e proteger, porque a proteção caia da coqueluche também, a gente não sabia disso. Só começou a saber quando começaram a ter bebês com coqueluche. A vacina de coqueluche está dentro da tríplice bacteriana que é dada no calendário oficial de vacinação aos 2, 4, 6 meses, 12 meses e 4 anos. 15 meses agora e 4 anos. O que acontece com essas vacinas aqui? Começou a ter casos de doentes de coqueluche abaixo de 1 ano, de internações por coqueluche abaixo dos 6 meses e de morte por coqueluche abaixo dos 2 meses. E foram pesquisar onde eram as fontes. 30% da fonte era a mãe, 20 a 25% das outras pessoas que moravam em casa, o pai, a avó e outros irmãos. Como é que a gente protege isso se a primeira dose dessa vacina é dada aos 2 meses? O que se faz? A recomendação então é tomar a vacina tríplice adulta acelular entre a 27ª e a 35ª semana de gestação. Em todas as vezes que você ficar grávida. Porque a intenção não é proteger você. A intenção é imunizar através de você o seu bebê. Então, uma dose dessa tríplice adulta celular que é disponibilizada em postos de saúde e em clínicas particulares. Sempre converse com seu obstetra, porque, infelizmente, não são todos os profissionais que estão conscientes da importância desta vacinação. Muito importante. Isso ajuda uma forma que depois, com o leite materno e depois com as vacinas adequadas, podem ajudar o seu bebê a não ter coqueluche. Depois que isso começou a ser rotina, recomendação do Ministério da Saúde, caiu a taxa de coqueluche novamente.